Neste vídeo falaremos sobre as escaramuças entre o Paquistão e o Afeganistão, controlado pelos talibãs. Com as tensões subindo cada vez mais de tom, estamos assistindo ao início de uma nova guerra. Os talibãs surgiram em 1994 durante a Guerra Civil Afegã, formado por estudantes extremistas de seminários islâmicos localizados principalmente no Paquistão, liderados por Mullah Omar. Esses extremistas, muitos deles refugiados de guerra, buscavam restaurar a ordem em um país devastado por conflitos entre senhores da guerra que haviam derrubado o regime soviético, usando para isso a radicalização religiosa para atrair membros e combatentes. Em poucos anos, os talibãs consolidaram o controle sobre grande parte do Afeganistão, estabelecendo, em 1996, o Emirado Islâmico do Afeganistão, impondo uma interpretação estrita da Sharia, a lei islâmica. O seu regime foi caracterizado por uma forte repressão dos direitos humanos, especialmente das mulheres, além de uma relação estreita com grupos jihadistas extremistas como a Al-Qaeda. A invasão dos Estados Unidos em 2001 derrubou rapidamente os talibãs do poder, mas o grupo não foi destruído, reorganizando-se como uma insurgência e recuando para regiões desérticas e montanhosas, travando durante 20 anos uma guerra de guerrilha altamente custosa contra as forças internacionais e o governo afegão, culminando na trágica e vergonhosa retirada das tropas americanas e no retorno ao poder em 2021. Desde o início, o Paquistão desempenhou um papel fundamental no fortalecimento dos talibãs. Durante os anos 80, em plena Guerra Fria, Islamabad tornou-se um aliado estratégico de Washington, recebendo vastos recursos para apoiar os mujahidin que lutavam contra a invasão soviética. Esse ambiente foi o terreno fértil para o surgimento dos talibãs, que foram abertamente apoiados pelo Serviço de Inteligência paquistanês. Entre 2001 e 2021, enquanto o grupo lutava contra as forças internacionais, o Paquistão serviu como refúgio seguro para os seus líderes e combatentes. Uma relação vista como mutuamente vantajosa, com os talibãs garantindo um governo simpático aos interesses paquistaneses no Afeganistão, enquanto o Paquistão evitava que o seu próprio país fosse usado como base para grupos hostis. Com o retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão em 2021, muitos esperavam que as relações entre os dois países fossem fortalecidas. No entanto, apesar de um início bastante promissor, a relação entre o Afeganistão e o Paquistão sofreu uma reviravolta inesperada. O Paquistão, que como eu disse, durante anos abrigou líderes talibãs e facilitou o seu ressurgimento, encontrou-se em um impasse. As expectativas de Islamabad eram de que os talibãs deveriam ajudar a neutralizar o TTP, sigla para Tehrik-i-Taliban Pakistan, um grupo militante ainda mais extremista, com uma agenda clara de desestabilização do Paquistão. Mas isso não aconteceu, com o TTP encontrando um ambiente favorável no Afeganistão para treinar e se organizar, compartilhando ideologias e laços históricos com os talibãs afegãos, mas com operações inteiramente direcionadas contra o governo paquistanês. Para os talibãs, expulsar ou combater o TTP seria visto como uma traição a aliados ideológicos, uma postura que, obviamente, enfureceu o Paquistão. Além disso, os talibãs afegãos começaram a demonstrar cada vez maior independência, rejeitando a influência direta paquistanesa e buscando consolidar o seu próprio poder e espaço no cenário internacional. O apoio ao TTP e essa crescente autonomia dos talibãs não apenas frustrou o Paquistão, mas também criou um ambiente de desconfiança mútua. As negociações entre os dois governos tornaram-se cada vez mais raras, com um discurso político inflamado de ambos os lados, com isso levando a uma ruptura, evidenciando que os interesses dos dois países, antes aliados, haviam se tornado irreconciliáveis. Os eventos de dezembro de 2024 marcaram um novo pico na escalada das tensões.
O Paquistão, sob pressão interna devido a uma onda de ataques do TTP, decidiu agir de forma contundente, com a Força Aérea Paquistanesa realizando ataques na província de Paktika, no Afeganistão, visando esconderijos do TTP. Esses ataques resultaram em quase 50 baixas, com os talibãs alegando que, entre as baixas, estão incluídas mulheres e crianças. Apesar do Paquistão afirmar que os alvos eram militares, o impacto sobre civis aumentou ainda mais as tensões. Os talibãs, por sua vez, reagiram com fúria, com o ministro de Informação talibã declarando que qualquer outro ataque será tratado como uma violação grave da soberania do Afeganistão, levando a que alguns postos fronteiriços paquistaneses fossem invadidos e ocupados pelos talibãs entre as províncias de Khost e Paktika. A fronteira entre os dois países, que já era volátil, tornou-se palco de tiroteios diários, com baixas de ambos os lados, levando o governo afegão a convocar o embaixador paquistanês para protestar formalmente. Islamabad continua justificando as suas ações como autodefesa, direcionada especificamente contra o grupo TTP, com os talibãs alegando, pelo seu lado, que isso não passa de ações visando afetar a legitimidade do grupo sobre aquela região fronteiriça. O impacto desses ataques foi profundo, com a comunidade internacional expressando preocupação com a possibilidade de uma escalada, enquanto as populações locais nas regiões fronteiriças sofrem com deslocamentos e a intensificação do conflito. Trata-se de uma situação longe de ser resolvida, com os talibãs reafirmando que manterão o seu apoio ao